Cara, hoje nós vamos reagir a um vídeo do Rodrigo, que pra mim é um dos jogadores mais subestimados dessa nova geração. Vídeo do canal KickDocs. Quando um pai jogador de futebol vai longe demais. No Santos existe uma lenda. Dizem que a cada poucas décadas um raio atinge a Vila Belmiro e um novo fenômeno nasce. E por mais que digam que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, por lá insistem que isso já aconteceu 4 vezes. Primeiro foi Pelé, depois Robinho, em seguida Neymar e o quarto, Rodrigo. E por mais difícil que... Pô, e o raio tá querendo cair na Vila Belmiro de novo. Não sei se vocês já viram a nova promessa que tem lá. Falam que esse moleque joga muita bola, o valor de mercado dele já tá absurdo. Vários times europeus querendo ele, aqui do Brasil também. Recentemente tentaram tirar ele do Santos. O nome do menino é Cauã Basílio. Eu até reagi a um vídeo sobre isso. Dá uma olhada lá depois, vou deixar o card. seja acreditar, no dia 4 de maio de 2022, um raio caiu no Bernabéu. Mas diferente dos outros, eu não acho que Rodrigo tenha sido escolhido. Ele não foi abençoado pelos deuses com um talento sobrenatural. Rodrigo foi moldado no sangue, no suor e nas lágrimas. Não nasceu pronto, foi forjado pelas mãos do próprio pai. As pessoas costumam brincar sobre transformar seus filhos no projeto Mbappé. Você sabe, garantir que desde o nascimento a criança viva com um único propósito: se tornar um jogador de futebol. Pô, vários pais têm que fazer isso, hein? O moleque é criancinha, começou a dar os primeiros passos, tá engatinhando, começou a andar. Você pega uma bola pequena, joga pra ele. Se ele tocar no seu pé de volta, cara, já era. Já nem põe o moleque pra estudar, só põe ele pra treinar, porque vai virar jogador de futebol. E, bem, foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Naquele dia, quando os torcedores do Real Madrid olharam para suas TVs e viram que o time tinha apenas 1% de chance, rezaram aos deuses do futebol por um milagre. Mas, sinceramente, o que aconteceu não foi um milagre. Foram 19 anos de preparação. Porque antes mesmo de Rodrigo nascer, tudo já girava em torno do futebol. Sua mãe estava grávida quando sentiu que a hora havia chegado, mas o pai dele respondeu: mantenha esse bebê dentro de você. Por quê? Simples. Rodrigo deveria nascer no dia de Natal. E isso significaria que ele seria sempre o mais novo em todos os times por onde passasse. O que, segundo seu pai, era um desastre para qualquer garoto que quisesse se tornar profissional. Na cabeça dele não havia opção. Ele precisava dobrar a própria natureza à sua vontade. E, de fato, ele nunca contou à esposa o verdadeiro motivo de tanta insistência. Nas últimas semanas antes da gravidez, ele até evitou levá-la ao hospital, com medo de que algum médico sugerisse o parto antecipado. Como ele mesmo disse, no ano novo eu estava esfregando a barriga dela, contando regressivamente 4, 3, 2, 1. E então falei: nosso filho vai ser jogador de futebol. Eu simplesmente sabia. Eu sei o que você... Caramba, o pai dele sabia muito, cara. E o que aconteceu aqui no Rodrigo, que o pai dele não queria que ele nascesse ali perto do Natal, é porque é o seguinte: se ele fosse fazer uma peneira independente, se ele nasceu ali no dia 25, ele ia ser daquele ano. Então ele ia jogar com os moleques que nasceu em janeiro, podia jogar muita bola, você ia estar sempre competindo com o moleque daquele ano. E ele nascendo no próximo ano, em janeiro, ele ia jogar com o menino 2001 e ele ia ser provavelmente o veterano. Se ele nasce em 2000, ele ia ter praticamente um ano de diferença da maioria dos moleques. E já 2001 não, 2001 ele ia ser o moleque veterano dos times. Está pensando. Isso tudo soa um pouco insano e você não está errado. Mas o que você precisa entender é que aquela família era completamente obcecada por futebol. O pai de Rodrigo era jogador, ou estava prestes a ser, já que só tinha 16 anos quando o filho nasceu. Há quem diga até que a mãe dele era surpreendentemente boa de bola, embora nunca tenha seguido carreira. Caramba, o talento vem de família e o pai dele, se eu não me engano, já jogou até no Mirassol, porque eu vi umas entrevistas antes. Ela sabe todo de fútbol, sabe hasta más que yo. Denise sabe muito também, porque viveu numa família de atletas. Tengo esta sorte de tener padres jóvenes também que entendem muito como eu. Ou seja, Rodrigo não teve escolha. Futebol seria a vida dele, quisesse ou não. Segundo ele, aos 2 anos já passava o dia inteiro com uma bola nos pés. Mas... Tá vendo o que eu te falei? Aprendeu a andar, você dá uma bola. Se gostar, o moleque tinha... Olha o tanto de bola que ele tinha, pô. 2, 4, 6, 8, quase 10 bolas de futebol. Impossível ele não ser jogador de futebol. Tava escrito. Festa de aniversário, o presente era sempre o mesmo. Uma bola. E o tema também nunca variava. Não era só futebol, era Real Madrid. Bolo do Real Madrid, faixas do Real Madrid, bonés do Real Madrid, até o corte de cabelo.
era sempre do Neymar. Quando o pai virou jogador profissional, levava Rodrigo para todo lugar. Ônibus do time, vestiário. Um dia, o clube em que ele jogava enfrentou o Santos pelo Paulistão. E ele Caraca, o Rodrigo então tá no ambiente do futebol desde cedo, hein? Desde pequenininho ele tá nessa rotina praticamente. fez questão de levar o filho só para que ele pudesse ver seu ídolo de perto. Futebol, futebol, futebol. E quando ensinou ao filho que palavras são poderosas e que se ele acreditasse de verdade tudo era possível, Rodrigo levou isso ao pé da letra. Todos os dias se olhava no espelho e dizia: vou jogar pelo Brasil, vou jogar pelo Real Madrid, vou ganhar a Liga dos Campeões, vou ganhar a Copa do Mundo. Aos 5 anos, ele já acreditava tanto quanto o pai. Dizia à mãe: não se preocupe, um dia eu vou ser o melhor jogador do mundo. Mas ironicamente, o primeiro passo para esse sonho deu um susto na família inteira. Rodrigo vivia jogando bola no campinho de terra com garotos mais velhos que jogavam em um time de futsal local. Toda vez que o treinador chegava de van para buscá-los, Rodrigo ficava para trás. Ainda era muito novo para participar. Até que um dia, o treinador parou a van e ficou observando. E então percebeu, o garotinho que ele sempre ignorou era, na verdade, o melhor do campo. Quando a partida acabou, o técnico o chamou. Vem comigo, vamos te inscrever no próximo torneio. Pô, não tem como, né? Todo jogador que é diferente, eles têm meio que algo em comum. Eles é novo e quando joga com menino mais velhos, eles dão show, joga bem mais que aqueles meninos. Então isso já é um sinal que ele vai ser um fora de série, porque o Rodrigo aí tinha 5, 6 anos e não queria colocar ele também. Vai jogar com os mais velhos, ó, você fica ali, você não tem idade pra estar aqui. E quando colocou o moleque, ele já tava preparado nem pra estar naquela categoria, pra estar uma mais acima, se duvidar. Mal sabia ele que, minutos depois, 2 primos de Rodrigo correram até a mãe dele, dizendo que o menino havia entrado numa van com um homem estranho. Em pouco tempo, ela estava desesperada, ligando para a polícia, certa de que o filho havia sido sequestrado. Felizmente, tudo foi esclarecido antes que o caos tomasse conta. Mas Rodrigo lembra bem. Todo mundo achou que eu tinha sido sequestrado. Minha mãe ficou furiosa. Me colocou de castigo na hora, mas eu era só uma criança. Fiquei cego pela oportunidade. Um torneio de futebol? Eu nem pensei 2 vezes. E sinceramente, ainda bem que ele não pensou. Assim que começou a jogar, não demorou para que seu nome se espalhasse pela cidade. As histórias começaram a surgir. Diziam que havia um garoto pequeno, o mais jovem do elenco, que entrou num jogo com o time perdendo por 2-0 e virou o placar sozinho. 7 gols. 7. Tá maluco, o moleque entrou, meu. É o mais novo do time. Ele entra, o time tá perdendo e ele mete 7 gols. Isso daqui já era. Os caras já tinham que dar um salário pro moleque. Pouco tempo, ele já fazia testes no Sub-9 do São Paulo. Foi tão bem que desconfiaram da idade. Foram checar os documentos. Rodrigo não tinha 9 anos. Ele tinha 7. Mas mesmo quando finalmente chegou lá, nem tudo era maravilhoso. O pai de Rodrigo ainda era rígido às vezes. Costumava atuar como árbitro nos jogos locais em que o filho participava, mas nunca marcava nenhuma falta a favor dele. Alegava que era uma forma de deixá-lo mais forte, mas as outras crianças percebiam e por isso pegavam pesado com Rodrigo. E mesmo assim, o pai não interferia. Foi o suficiente para que a mãe decidisse intervir. Moleque, o pai dele é maluco. O pai dele primeiro meio que fez a gravidez segurar mais um pouco, falava pra mulher dele, meu, espera que nosso menino vai ser jogador de futebol. Ele nascendo ali nos anos 2001 vai ser um pouco mais fácil a trajetória e tal. Depois o moleque, ele era árbitro, não marcava nenhuma falta. O Rodrigo tomando só botinada da molecada, caía no chão. Levanta, não foi nada, você é doido. O pai dele tava literal forjando um jogador na marra. Ou ia ser jogador, ou ia ser jogador. Não tinha outra opção pro pai dele, tá ligado? Tudo era uma preparação. Vir e forçasse o marido a parar. Na verdade, você nunca deve subestimar a mãe do Rodrigo. Depois que ele completou 9 anos, a carreira do pai começou a mudar. Logo, ele foi obrigado a se mudar da cidade em busca de um emprego em um novo clube. Tudo para continuar apoiando o sonho do filho. A mãe, por sua vez, sentiu-se abandonada, dizendo que ele estava vivendo em um mundo de fantasia, desistindo do casamento pelos sonhos de uma criança de 9 anos. Mas no fundo ela compreendeu, e embora Rodrigo chorasse toda vez que o pai o deixava, sua carreira não desacelerou. Pelo contrário, as coisas começaram a ficar absurdas muito rápido.
Menos de Pô, não tem como. Hoje em dia você vê o jogador ganhando muito, você fala, caramba, o cara ganha muito dinheiro, desnecessário e tal, mas não tem como. Foi muitos anos de sacrifício que passa sufoco. O pai longe, aí o pai dele acreditava no sonho, meio que deixava a mulher em casa e focado só nas coisas do filho. Então, é um sacrifício que não é por um ano, não é por dois, é até virar profissional. E aqueles que não vira, tá ligado? Que o sacrifício não pagou. O Rodrigo ainda se tornou um monstro, um dos melhores jogadores hoje aí do futebol, então o sacrifício todo pagou, mas tem outros que fizeram todo esse sacrifício, ficaram longe de família, sacrificaram outras coisas e deu errado. O do Rodrigo, então, ainda deu certo, mas hoje é recompensado com o valor que ele ganha, com o reconhecimento, com o sonho realizado, né? Vida de jogador de futebol não é facinho não, pode estar facinho agora, mas antes pode ter certeza, todos passou mó sufoco. um ano depois, Rodrigo descobriu que o São Paulo tinha uma política que proibia a estreia profissional de jogadores com menos de 15 anos. Já o Santos permitia, inclusive no Campeonato Paulista. E como era obcecado por Neymar e Ganso, começou a bolar um plano para se juntar a eles. Caraca, o São Paulo deu esse mole também. Pô, o São Paulo deu mole com o Endrick, perdeu uma joia. Agora deu mole com o Rodrigo. Era dois moleques que ia render muita grana pra base do São Paulo. Tá maluco, São Paulo? O que vocês estão fazendo, cara? Sabendo que nunca conseguiria convencer os pais a levá-lo até Santos, uma viagem de 2 horas, decidiu agir diferente. Esperou o próximo jogo contra o Santos e fez questão de se destacar. Ao final da partida, foi a comissão técnica do Santos que veio atrás dele, dizendo ao pai: "Esse garoto tem o DNA do Santos. Ele pode ser o próximo Robinho, o próximo Neymar." E como você pode imaginar, eles cederam. Por mais maluco que parecesse, Rodrigo entrou de cabeça na ideia e passou a jogar pelo... Tá, que foi loucura, tá? Imagina só, o Neymar tá no auge da carreira dele, tá todo mundo vendo o Neymar se destacar como um dos melhores jogadores aqui que surgiu no Brasil e tal. Aí seu filho vai fazer um jogo contra a base do Santos e chega lá, os caras do Santos vêm em você, ó, procura a mãe, ó, você que é pai daquele menino ali, então, quero falar com você. Pô, o talento do seu filho é extraordinário e eu vi chance nele dele ser o próximo Neymar, tá ligado? Pô, aí é pra você ficar maluco, tem que levar o moleque na hora. Se o cara falou isso, é porque eles entendem do caso, porque o Neymar já passou vários tempos lá na base, então é só levar porque vai dar bom. Os dois clubes ao mesmo tempo. A rotina dele era surreal. Pela manhã, a mãe o vestia com um uniforme enquanto ele ainda dormia. O carregava até o carro para que ele pudesse descansar um pouco mais, e ele só acordava já no campo de treinamento. Depois, corria direto para a escola, treinava novamente à tarde e no dia seguinte, tudo começava de novo. E o mais incrível, nunca reclamou. Como ele mesmo dizia, se eu perdesse um único treino, eu ficaria louco. Aos 11 anos, todo esse esforço valeu a pena. Rodrigo se tornou o brasileiro mais jovem ao assinar com a Nike, quebrando o recorde de ninguém menos que Neymar. E se isso já não fosse suficiente para gerar rumores de que o próximo raio estava prestes a cair no Vila Belmiro, espere até ouvir isso. Como contou um dos seus treinadores, ao longo dos anos passei mais tempo com ele do que com meus próprios filhos. E no futsal, ele era claramente melhor que o Neymar. Teve uma vez em que um treinador adversário começou a zombar dele, dizendo que era só um exibicionista. Eu pensei, coitado, tá mexendo com o garoto errado. De repente, Rodrigo pegou a bola, driblou o time inteiro, fez o gol, correu até o banco do adversário e gritou: "Quem tá rindo agora?" No fim do jogo, eu o chamei e disse: "Você não pode reagir assim a toda provocação. Se for assim, eu mesmo vou começar a te provocar todo o jogo." E sabe o que ele respondeu? "Não adianta, eu já marco em todos os jogos." Depois disso, tudo... É louco, o Rodrigo aqui tava diferenciado demais, hein? O moleque mais novo a assinar com a Nike. E hoje, o que é curioso, não sei se vocês sabem, o Rodrigo não tá mais com a Nike. Foi esse ano que eles rescindiram o contrato, já tava com a Nike desde os 11, ficou 10 anos praticamente com a Nike, acho que deu conflito, né, de valores. Ou o Rodrigo queria uma atenção especial, que pode ser que acontece, né? Como a Nike tem os dois rostos ali, o Mbappé e Vinícius Júnior, às vezes o cara quer uma chuteira especial pra ele. E ele foi parar lá na Adidas. A Adidas tá dando maior atenção. Só que você é louco, voltando pro assunto dele aqui, moleque com 12 anos, fazia chover. Os caras falaram que ele era melhor até que o Neymar. E se provocasse ele, aí que o negócio ficava feio mesmo. Metia gol adoidado. Só melhorou. Aos 15 anos, Rodrigo marcou 24 gols em 22 partidas pelo Sub-17 do Santos.
sendo 6 deles em uma única partida. Chamou a atenção do Liverpool e esteve a um passo de ir para a Europa, mas a torcida do Santos começou a chamá-lo de mercenário, vaiando-o em todos os jogos, dizendo que ele não era como Neymar ou Robinho se fosse embora antes de retribuir ao clube. No fim, ele assinou seu primeiro contrato profissional com uma cláusula de 50 milhões de euros. Finalmente chegou ao time principal. Essa era a fase. Pô, o negócio assim, torcedor fica bravo e tal, só que o time também lá da Europa já vem assediando os jogadores, vê que o moleque é bom, tem um potencial incrível, oferece uma grana absurda, porque sabe que depois desse dinheiro investido, eles vão ganhar bem mais. Já pensou se o Rodrigo vai pro Liverpool cedo? Ou ele ia estar brilhando no Liverpool até hoje, ou senão o Real Madrid tinha tirado ele do Liverpool, cara, ia render um dinheiro monstruoso. Só que ainda ele quis ficar, e foi bom pra ele, que você se prepara mais um pouco aqui no Santos. Em que a maioria dos prodígios falhava. Então seu pai tomou uma decisão extrema. Encerrou a própria carreira para acompanhar Rodrigo 24 horas por dia. E então chegou o momento. Rodrigo estava aquecido. Aqui o pai dele também foi visionário. De jogador de futebol, ele virou empresário. E tem que acompanhar de perto a carreira do moleque, porque todo mundo sabendo do potencial que ele tinha, que todos os times queriam ele, pô, tem muito cara sem vergonha ali querendo ganhar dinheiro em cima do menino. Então o pai dele de cima, pode ter certeza. O Rodrigo ia estar bem protegido, o pai dele ia saber o que era melhor para ele. A placa subiu. Número 43. Estreia contra o Atlético Mineiro de Robinho. Como ele mesmo disse, eu estava morrendo de medo. Quando a torcida começou a gritar meu nome, foi lindo, mas eu só pensava: não gritem meu nome. Eu nem cheguei a tocar na bola, fiquei lá por apenas 1 minuto, mas foi como um sonho. E no ano seguinte, marcou seu primeiro gol nos acréscimos para garantir a vitória do Santos. No jogo seguinte, fez o gol do empate nos últimos segundos e cerca de 1 mês depois, foi titular pela primeira vez na Libertadores, com apenas 17 anos, 2 meses e 6 dias. Faltou à escola naquele dia, e aos 43 minutos de jogo se tornou o brasileiro mais jovem a marcar na competição. A expectativa era absurda. Pô, o moleque faltou na escola pra fazer história, virou o brasileiro mais novo a guardar na Libertadores. E ele jogou muito, tá? Nessa partida aí que eu lembro até hoje. Pai é Santos, né? Tem que assistir meu time. Um jornalista escreveu: ele não é apenas bom, ele é ótimo. Quando está em campo, a bola para ele e só para ele. Outro disse: nunca vou perder um jogo com esse garoto. Se minha esposa me pedir para ficar em casa, então eu não tenho mais esposa. A partir dali, Rodrigo se firmou como titular. Clubes da Europa começaram a persegui-lo. O PSG foi o primeiro, mas nunca concretizou uma proposta. Depois veio o Barcelona, que pressionou cada vez mais. Estava tudo acertado. O pai visitou a Catalunha e enviaram um uniforme com o nome dele. Faltava só assinar. Mas Cara, aqui o Barcelona, sabe o que eles tentou? Tentou pegar o Rodrigo rápido antes de vir o Real Madrid, porque um ano antes, se eu não me engano, o Real Madrid já tinha contratado o Vinícius Júnior, uma promessa do futebol brasileiro e tal, então o Barça falou o quê? Vamos agilizar pro Real Madrid não pegar o Rodrigo também, só que deu ruim. Rodrigo pedia ao pai para esperar pelo Real Madrid. O pai perdeu a paciência. Você é louco? Pode jogar com o Messi, vai desperdiçar a chance da sua vida, disse ele. Mas Rodrigo tinha visto Vinícius Júnior assinar com o Real no ano anterior, e seus números agora eram iguais ou melhores. Pediu ao pai mais uma chance. Me dá mais um jogo. Nesse fim de semana eu vou fazer 3 gols. Eles vão vir atrás de mim, eu prometo. E ele cumpriu. Um hat-trick em apenas 9 minutos. Mas ao chegar em casa, a primeira pergunta foi: tem alguma notícia do Real? E o pai respondeu: não, nada. Segundo Rodrigo, fiquei arrasado. Não precisava treinar no dia seguinte, então fiquei jogando FIFA, só sentindo pena de mim mesmo. Até que viu o pai saindo de terno. Perguntou pra mãe e ela disfarçou. Algumas horas depois, ele voltou e colocou 2 camisas na cama. Ô, louco. Mano, o negócio foi embaçado, cara. O menino tinha certeza que o Real ia vir. Não foi que o Real veio mesmo e valeu a pena esperar, cara. O futebol é o seguinte, ele dá muito dinheiro e tal, mas o jogador tem que ser feliz, tem que ganhar dinheiro e tá feliz, tá no time que ele sempre sonhou. Ia adiantar ele ir pro Barcelona se o sonho dele sempre foi ali jogar no Real Madrid? Cara,
Claro, uma coisa é não tem opção, só apareceu o Barcelona, você não é maluco também de de não ir pra lá, tem que ir, cara, mas se tem a opção de jogar no time que você sempre sonhou e você sabe que você tem talento pra estar lá, tem que fazer a escolha de jogar no time que você sempre sonhou, porque você vai jogar mais feliz, com mais vontade e vai dar mais a vida ainda pra se destacar no clube, pra fazer história, que esse, na verdade, sempre foi o sonho dele, jogar no Real desde pequeno. Uma do Real Madrid e outra do Barcelona, e disse: "Filho, hoje seu sonho se torna realidade. Você só precisa escolher." O Real havia ligado logo após o apito final, mas o pai decidiu esconder tudo, até o contrato estar fechado. Faltava apenas uma coisa. Rodrigo e o pai foram até a casa de Pelé para pedir sua bênção. E o rei aconselhou: nunca tenha medo de nada. O Real Madrid pagou 45 milhões de euros por Rodrigo, a 12ª contratação mais cara da história do clube, e ele se tornou o adolescente mais caro do mundo, ao lado de Vinícius Júnior. Ele não teve medo do O resto é história, Vinícius Júnior e Rodrigo no Real Madrid já é 2 Champions na conta dos homens, tá? Você é louco, sonho do menino realizado e deu certo mesmo que ele falou, hein? Florentino bateu um telefone, ligou no radinho. O moleque meteu 3 gols, ele é bom mesmo. Não quer vir aqui pro Santiago Bernabéu, não? Vem aí com ele, pô, se ele não quer vir jogar com nós. preço, nem do vestiário cheio de estrelas, nem do Santiago Bernabéu. Aquele garoto que uma vez quase implorou para que os fãs parassem de gritar seu nome já tinha ido embora há muito tempo. Rodrigo marcou em sua estreia e 2 partidas depois balançou a rede novamente. Mas, como acontece com qualquer jogador do Real Madrid, o maior teste é a Liga dos Campeões. E acho que dá pra dizer que as noites de Champions League definitivamente não o assustaram. Na sua segunda partida na competição, Rodrigo entrou contra o Galatasaray e apenas 4 minutos depois marcou o gol de abertura com o pé esquerdo. 3 minutos depois marcou novamente, desta vez de cabeça. E só 2 minutos depois disso, Rodrigo teve a chance de marcar o hat-trick mais rápido da história da Liga dos Campeões. Mas, infelizmente, Sérgio Ramos decidiu cobrar ele mesmo. De qualquer forma, a história seria feita naquele jogo. Depois de dar a assistência para Benzema no 4º gol, Rodrigo apareceu nos acréscimos, empurrando a bola com o pé direito e completando o hat-trick perfeito, se tornando o 2º jogador mais jovem a marcar 3 vezes em um jogo de Champions. E um negócio que deixa isso daqui mais embaçado ainda é que foi o primeiro jogo do Rodrigo na Champions League que ele foi titular. Já tinha entrado antes, só que não de titular. E nessa de titular, já pensou, a primeira vez você de titular, você mete um hat-trick, é pra deixar todo mundo maluco. E sabe quem é o primeiro? Raul Gonzalez. E se isso já era ótimo, melhor ainda foi o que aconteceu semanas depois. Rodrigo tirava um cochilo quando foi acordado por gritos vindos do andar de baixo. Ao mesmo tempo, seu celular começou a vibrar sem parar. Ele atendeu a primeira ligação que apareceu e do outro lado estava seu pai, dizendo apenas: "Parabéns, filho." Ainda confuso, meio sonolento, Rodrigo perguntou: "O quê? É meu aniversário? O que eu fiz?" E o pai respondeu: "Você foi chamado." "Chamado pra quê? O Real não joga amanhã." E então veio a resposta que ele jamais esqueceria: "Filho, estou falando da seleção." Que isso, o Rodrigo não tava com expectativa de ser convocado pra seleção, meteu um hat-trick lá no Real Madrid e o menino tava nem aí, não vou ser chamado mesmo. Eu dormi e tirar um descanso. E do nada, mais um sonho realizado. Sonho de estar no Real Madrid, sonho de já ter estreado pelo Santos, ter jogado muito. E agora faltava só esse, né? O sonho de vestir a amarelinha da seleção, que é o que todo jogador tem. E embora as coisas tenham desacelerado um pouco, com Rodrigo enfrentando dificuldades para lidar com a pandemia, quando voltou para sua 3ª temporada, ele retornou com sede de vingança. Como se não bastasse, já havia contribuído com 4 participações em gols nas 5 partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nas quartas de final, com o Real Madrid perdendo por 4-3, Ancelotti lançou sua arma secreta. Disse apenas: "Entre e mude o jogo." 2 minutos depois, Rodrigo marcou. Daquele momento em diante, o resto virou história. Com uma chance calculada de 99-1, Rodrigo entrou em cena e marcou 2 vezes, empatando milagrosamente a partida, até que Benzema finalizou o trabalho. E 24 dias depois, não importava quantos times jogaram melhor que o Real Madrid, eles eram campeões. Todo o esforço
Essa Champions aí pode pôr na conta do Rodrigo. Já tinha torcedor indo embora. Só que o moleque entrou pra mudar a partida. Ninguém acreditava mais que o Real ia conseguir virar o jogo. E ele só não meteu um hat-trick nesse jogo por causa que o pênalti quem bateu foi o Benzema. Mas quem sofreu também foi o Rodrigo. Iluminado, não tem como. O cara é o raio. Ficou marcado na história do Real. Ficou marcado nessa Champions League. Que depois o Real foi campeão em cima do Liverpool com um gol do Vinícius Júnior na final. Os dois fizeram história na Real. Y yo he hecho en pasado, desde niño, todas las veces que yo acordaba cedo para entrenar, creo que valió la pena todo el esfuerzo. Está siendo feliz, está jugando al fútbol, está en el mejor club del mundo. Para él era un sueño venir aquí y está cumpliendo ese sueño. Rodrigo não só estrela, não. Deixaram, ó, Rodrigo é um menino que lutou e venceu e eu creio que ele vai deixar um legado positivo. Só tenho a dizer uma coisa pra vocês. O Rodrigo nasceu pra ser jogador de futebol, não tem como. Desde cedo, já nos ambientes de futebol com o pai dele. Depois o pai dele de juiz, fazendo o moleque ele pegar a experiência, virar cascudo, os moleques sentando a ripa. O pai dele mandando ele levantar e o moleque melhorando. Teve toda uma trajetória até ele chegar onde ele tá hoje, no Real Madrid. Cê é louco, esse moleque é embaçado. Hoje tá no Real Madrid, tá na seleção. E eu vou te falar uma coisa, ele só não é mais destaque ainda no Real Madrid, cara, porque eu acho que às vezes o Rodrigo, tá ligado? Ele toca muita bola e tal, é um jogador ali habilidoso, tá sempre pensando muito. Se ele pega e fala, eu vou ser o protagonista do Real Madrid, fazer igual faz Mbappé, Vinícius Júnior já era. Porque o Rodrigo tem a qualidade que esses caras têm, se não ser até melhor. Se ele falar, eu vou ser o protagonista, pegar a bola e toda hora ir pra cima, ele vai conseguir desenrolar, vai fazer um monte de gol e vai ser ainda o cara do time. Mas só tem que ter essa loucura na mente, de querer bola toda hora, de querer procurar as jogadas toda hora. Mas que o Rodrigo é muito diferenciado, tá maluco. Esse cara é bom demais. Rapaziada, se vocês gostaram aí do React, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar uma moral enorme. Tamo junto e até o próximo React. É nóis.